E aí, jovens vencedores, tranquilos? Que bom ter você mais uma vez aqui. Eu queria pedir sua ajuda para compartilhar esse vídeo, deixar o seu like também e se inscrever aqui no canal, para você ver os novos vídeos que temos aí todo dia na semana. Bom, vamos lá, dessa vez em Gênesis, no capítulo 28, eu vou ler apenas 3 versos, Gênesis 28, do 12 ao 15. E sonhou, eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Bom, então, eu queria falar sobre esse texto aqui com você em 2 aspectos. E o primeiro aspecto, o primeiro ponto desse texto é o encontro com Deus. Então, aqui nós sabemos, da história que Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú, que queria vingança, sobre ter perdido ali a bênção da primogenitura. E ele no caminho, Jacó no caminho para fugir do seu irmão, ele para dormir. Ele vai tirar uma soneca lá, ele pega uma pedra de travesseiro, um travesseiro bem incomum. Eu não me sentiria muito confortável com uma pedra debaixo da minha cabeça. Mas foi tão bom o sono, que ele pegou rapidinho no sono. E nesse sono ele tem um encontro com Deus, nesse meio tempo que ele está dormindo, ele vê uma escada descendo dos céus e anjos de Deus subindo e descendo, e Deus então reafirma a aliança dessa vez com Jacó, assim como ele havia feito com o avô dele, Abraão, e com seu pai Isaque. Aí ele se encontra então com Jacó, reafirmando a aliança, e essa era a família da qual viria o Messias, que abençoaria todas as famílias da terra. Nesse primeiro ponto, o encontro com Deus, eu queria aplicar algumas coisas com você. A primeira é que, apesar dele ter enganado o pai e de ser um miserável pecador, assim como nós, Jacó havia sido perdoado, abençoado e escolhido pelo próprio Deus para fazer parte do plano de Deus. Olha que interessante, ele havia sido então escolhido para fazer parte do plano de Deus. E apesar de nós sermos pecadores, nós também fomos escolhidos para fazer parte do plano de Deus. Isso é muito interessante porque muitas vezes as pessoas ao nosso redor, elas têm como se fossem caixinhas, áreas na vida delas, em que elas investem um pouco e elas são áreas separadas. Então eu visto um pouco na área da minha família, na caixinha da família, na caixinha dos investimentos, das viagens, dos planos futuros, na caixinha do casamento, na caixinha do trabalho, na caixinha particular do lazer, do que eu gosto de fazer, e na caixinha Deus, na caixinha religião. Como se Deus então fizesse parte da minha vida. Então eu estivesse no meio e as outras coisas girassem em torno de mim. Mas na realidade é o contrário, nós fazemos parte da história que Deus está escrevendo. Quando nós pensamos sobre a vida de Jacó, ele estava ali então fazendo parte do plano de Deus. O plano de Deus é que chegasse o Messias através da linhagem dele. Tanto é que as 12 tribos de Israel era o nome que Deus havia dado depois do nome de Jacó. Então Jacó foi um personagem importantíssimo na história, até que chegasse a nós a revelação especial de Deus. Então nós precisamos entender que nós fazemos parte da história de Deus e não ele da nossa história. Então nós precisamos nos perguntar: como que eu vou fazer parte então da história de Deus? Como que Deus pode me usar para fazer aquilo que Ele quer fazer? E outra aplicação interessante desse primeiro ponto é que, apesar de sermos ainda pecadores, Cristo é a escada que liga a terra aos céus. É interessante isso, Ele desceu dos céus para então que nós pudéssemos subir aos céus, para que nos achegássemos a Deus e para que então pudéssemos fazer parte do plano dele. Nós só fazemos parte do plano de Deus, nós só temos um relacionamento com Deus porque Cristo assim o permitiu, porque Cristo nos perdoou e nos salvou do pecado da morte eterna. Mas o segundo ponto desse texto, o segundo aspecto, é a reação de Jacó. Depois de ter se encontrado com Deus, como que Jacó então reage a isso? Versículo 16 e 17 dizem: Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Jacó reage de 2 maneiras. A primeira é com temor e a segunda é
com tremor e adoração. Então Jacó, diante do encontro que ele teve com Deus, da visão, quando nós temos um encontro com Deus, nós, diante de um Deus santo, né, que não aceita o pecado, que abomina o pecado, que odeia o pecado, nós pecadores ficamos atemorizados, aterrorizados. Diante de Deus nós precisamos ter reverência, respeito, porque Ele é santo, porque Ele é todo-poderoso. Mas não só isso, não somente ficamos temendo, né, com tremor e temor e respeito, mas também pela graça nós podemos adorá-lo, nós podemos nos chegar até Jesus e entender que Ele é também um Deus amoroso, um Deus compassivo, misericordioso, que quer um relacionamento íntimo. Então aqueles que na verdade nunca foram salvos por Jesus, nunca passaram pela escada que é Jesus, que leva até os céus, eles têm medo de Deus e vão temê-lo nos últimos dias, na vinda de Cristo. Agora aqueles que foram salvos por Cristo e já subiram pela escada, esses sim podem ter um relacionamento pessoal com Deus. Que Deus te dê temor, que dê adoração ao seu coração. Mas lembre-se que você pode hoje se achegar, apesar de sermos pecadores, assim como Jacó, podemos nos achegar até Deus e ter relacionamento com Ele, pela graça de Jesus. Deus te abençoe e falou! Olá, tudo bem? Estamos aqui de novo, a equipe Lei de Deus, para oferecer para você investir na sua vida espiritual e na vida espiritual da sua família, alguns dos livretos da Lei de Deus. E você pode adquirir então, ali na descrição desse vídeo, vai ter os links aí para você acessar, os valores, para você investir então na sua vida espiritual. O primeiro é o Compromissos do Lar Cristão. Esse primeiro livreto vai falar sobre a família, e a família desenhada por Deus e os compromissos então deste lar em levar cada um dos componentes dos membros da família mais perto de Jesus. O segundo é Em Busca da Igreja Ideal. Isso é sobre então o culto, a igreja, né, local, e como então levar a igreja para mais perto de Deus, o que a Bíblia diz como deve ser a igreja de Jesus. O terceiro é Resolvendo Conflitos. Vai falar sobre casamento, vai falar sobre os conflitos, né, que acontecem entre os cônjuges e como resolvê-los, né, e como através da luz da Bíblia nós estarmos mais perto do que a Bíblia diz sobre isso. E o quarto e último é o Bom Samaritano, como eu e você podemos então ajudar o próximo, servir ao próximo como cristãos, certo? À luz dessa parábola do Bom Samaritano. Então, invista e adquira já esses livretos e para também estar nos ajudando aqui no nosso canal. Que Deus te abençoe muito com essas leituras.